Amém. Paz do Senhor a todos. Então vamos iniciar aqui a palavra do Senhor. Eu já dei a paz do Senhor, né? Glória a Deus. Eu gostaria de ler aqui uma passagem aqui que está em Marcos 5, do 24 ao 34, que é a respeito da mulher com fluxo de sangue. E foi com eles e seguiu-os a grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por detrás, entre a multidão, e o tocou nas suas vestes. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E disse-lhes os seus discípulos, vês que a multidão te aperta? E dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Aqui, nessa palavra, todo mundo conhece, a respeito dessa mulher que teve uma atitude muito grande a respeito, porque ela era uma pessoa, provavelmente era uma pessoa bem de vida, talvez, mas gastou tudo que tinha por causa dessa doença, dessa enfermidade que ela tinha. Aí o texto que eu coloquei assim, a fé verdadeira nos leva a agir. Então, esta mulher, a atitude dela foi de agir. Então, por mais que apertavam ali ele, mas ela também estava sendo apertada porque não deixavam chegar ela perto do Senhor. O que aconteceu? Ela foi até o fim, foi se rastejando. O que acontece, minhas irmãs, meus irmãos, que às vezes a gente quer só ouvir, uma profecia, mas não age, sabe? Não deixa, não vai lá, não vai na presença do Senhor para, sabe, se humilhar aos seus pés e tocar nas suas vestes, para que ela possa receber essa cura, essa libertação, essa restauração, essa renovação. Então, assim, quando nós agimos, ouvimos a palavra do Senhor, a nossa fé vai nos agir. Então, nós temos que ter essa maneira de agir, de ir quando você ouve que o Senhor está ali, estou aqui para te socorrer, estou aqui para te curar, estou aqui para te libertar, estou aqui para te restaurar. Ontem veio uma pessoa aqui, uma jovem até assim, moça, assim, já mãe, mas numa situação muito difícil. E ela veio pedir uma cesta, porque tinham me ligado, minha nora me ligou e falou, essa pessoa está passando por necessidade, ela mora numa casa de acolhimento e tem uma filha de 8 anos, e a menina, ela não pode comer aquela comida, porque aquela comida prejudica a saúde da menina, que a menina o estômago da menina, não sei qual é o problema que a menina tem, que aquele alimento faz mal para a menina. E aí ela veio, me ligou, mandou mensagem, tudo que a minha nora tinha mandado o WhatsApp dela, eu conversei com ela e ela veio ontem buscar. Mas foi assim, até a irmã Idalina, ela participou da oração, mas ela está afastada do Senhor e ela está passando por uma situação difícil. E ela até contou umas coisas a respeito da família dela, do pai dela, da situação que ela está passando, porque ela não mora mais com o pai, mas o pai não aceitava ela, e agora por ela ter essa criança, o pai viu e quer que ele quer tomar conta da criança, mas ela não quer, porque provavelmente, pelo que ela me disse, vão desvirtuar a menina, e ela tem medo. Mas o que eu quis falar para ela? Eu falei assim, Carol, deixa eu te dizer uma coisa. Você está distante do Senhor. Você não tem buscado a presença de Deus sobre a tua vida. E o que está acontecendo? A tendência é você se afundar mais,
se você não tomar uma posição, se você não chegar aos pés do Senhor e pedir perdão a Ele, para que Ele possa restaurar a sua vida, restaurar a saúde da tua filha, para que você, sabe, você possa caminhar, você possa ser honrada pelo Senhor, porque ela falou que o marido dela faleceu e ela está só. E aí eu comentando com ela, falei, Carol, deixa eu te dizer uma coisa, minha querida. O Senhor está de braços abertos para te receber. O Senhor quer te ajudar, mas quem tem que agir é você que tem que se chegar a Ele, porque ele está à porta, Ele está batendo a porta, mas você não abre a porta a Ele. Abra o teu coração, se arrependa das coisas, peça perdão a Deus e o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te abençoar grandemente. Quando eu falo a respeito, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, a respeito desta mulher do fluxo de sangue, todos nós conhecemos essa história, mas o que eu vejo é a atitude que ela tomou, como ela se achegou ao Senhor. Ela teve fé, porque ela falou, se tão somente eu tocar a hora das vestes de Jesus, eu serei curada. Porque diz nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que fala a respeito dessa passagem, né? Deste acontecimento. E ela desprendeu de tudo que tinha, certo? Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Ela falou assim, eu creio, porque se eu tocar, a fé dela foi tão grande, que ela falou assim, porque primeiro ela teve que se desprender de tudo, e dali ela começou a entender que era o Senhor que ia restaurar a saúde dela. E eu vejo que hoje, minhas irmãs, meus irmãos, que muitas pessoas hoje só querem escutar, só querem ouvir profecias, mas não tomam nenhuma posição, não agem, não fazem da maneira que tem que ser. E não é assim, o Senhor está de braços abertos, o Senhor quer fazer, mas nós temos que tomar uma atitude, porque quando eu quero alguma coisa, eu corro atrás, eu vou atrás, porque o Senhor fala, aquele que bate, será aberto, aquele que busca, achará. Então, o que pede, vai receber. Então, se eu não agir desta forma, como é que eu vou conseguir as coisas? Como é que eu vou chegar no Senhor? Como é que o Senhor vai me abençoar? E quando eu falei para ela, eu falei assim, que eu gosto muito da passagem que fala em Deuteronômio 28, que ele diz assim, se eu guardar os mandamentos do Senhor, obedecer os seus mandamentos e fazer a vontade do Senhor, as bênçãos me alcançarão. Eu não preciso correr atrás das bênçãos. As bênçãos virão sobre mim. Então, qual é a única coisa que Deus nos pede? É isso, que nós buscamos Ele de todo o nosso coração, que nós tenhamos fé. E essa fé tem que ser desta forma, tendo uma fé verdadeira. Porque assim, como essa mulher, o exemplo dessa mulher para nossas vidas, é assim, eu tenho uma enfermidade, mas eu creio, em nome de Jesus, se eu tocar, na hora das suas vestes eu serei curado. Eu serei curado. Então nós temos que fazer desta forma. Eu tenho que se achegar ao Senhor desta forma. Não interessa se as circunstâncias, as pessoas estão me apertando, estão me segurando, estão importando. Eu quero ir na direção dele, eu quero chegar na presença dele. Então eu não preciso que os outros me mandem, não. Eu posso tomar essa posição, eu posso agir desta forma para chegar ao Senhor. Aquele filme Enfrentando Gigantes, né, fala a respeito muito disso. É um filme muito interessante, que ele fala assim, que esse treinador ele não sabia mais o que fazer, mas ele começou a meditar na palavra, mas ele não entendia. E aí ele perguntou para esse pastor, e o pastor falou assim, olha, a porta que o Senhor abriu, ele não vai fechar, mas você tem que bater. Se você não bater, ela não vai se abrir. E o que aconteceu? Ele falou, mas eu tenho buscado ao Senhor. Ele falou, mas como é que eu consigo? Aí ele disse a respeito dos 2 lavradores. Os 2 pediam chuva, que esses 2 lavradores pediam chuva, porque não chovia há muito tempo e eles precisavam fazer a plantação deles. Mas só um foi preparar a terra. Quem que recebeu a chuva e aí ia descer para os 2? Mas quem que tirou o benefício de tudo isso? Aquele que preparou a terra. Aquele que foi lá, fofou a terra, fez o que tinha que fazer, mas ele fez, ele agiu, ele tomou uma posição. Ele falou, vou preparar a terra porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. E a chuva veio. E ele recebeu, porque ele adquiriu muito, depois do que ele fez, os frutos
começaram a crescer, começaram a dar frutos. Então eu vejo, minhas irmãs, meus irmãos, que assim, o Senhor pede para que nós temos que tomar uma posição a respeito disso. Nós não podemos esperar para que os outros venham falar para nós. A necessidade é nossa. É assim, quando eu quero alguma coisa, eu vou aos pés do Senhor, eu vou aos pés do Senhor e peço ao Senhor. E o Senhor nos ouve. O Senhor está com os seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, mas Ele quer que a gente faça isso tendo fé, crendo e sabendo o que Ele vai fazer, mas vai ser no tempo dele. E quando eu falei com esta moça, eu falei, querida, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está de braços abertos para você. Você só tem que se posicionar diante dele, porque a escolha é tua. Não é, sabe, ninguém pode fazer isso por você, só você pode fazer isso. E o Senhor está dizendo para que você se arrependa do que você fez, verdadeiramente, certo? E o Senhor vai te abençoar, porque você pode dar, sabe o quê? Uma posição boa para sua filha e para você também. E o Senhor vai te abençoar, mas você tem que ter fé, você tem que crer e confiar no Senhor. Chegue aos pés do Senhor, porque o Senhor está te esperando. Então, assim, muitas pessoas não recebem a bênção por não buscar, porque não, a fé, ela está esperando alguém falar para ela tomar uma atitude. Não, o Senhor está dizendo, vá, eis que eu estou contigo. O Senhor nos ensina a caminhar, o Senhor nos mostra como nós temos que andar na presença dele. Então nós vemos que tem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas passando por lutas, famílias com lutas, com dificuldades, mas nós sabemos o seguinte, que o Senhor está dos ouvidos, o ouvido inclinado para ouvir o nosso clamor, como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor inclinou seus ouvidos para ouvir o meu clamor. Então eu não preciso, sabe, eu creio que a profecia, sim, a profecia é muito importante na nossa vida, mas eu não posso só ir buscar a profecia, sabe, só quero ouvir o que me agrada, mas eu não vou atrás. Eu espero o quê? Vir cair do céu? Não vai cair do céu se você não for atrás, se você não buscar verdadeiramente de todo o teu coração. Há muito tempo atrás, o senhor não tinha ainda recolhido a Laila e nem a Vera, e eu estava lá na praia, né, com a Vera, e eu fui convidado a ministrar uma palavra na casa de uma pessoa, e que muitas pessoas estariam ali. Eu falei, tudo bem, posso ir, posso participar, posso... Falei, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor fale, não eu, mas e sim o Senhor. E ali eu fui, né, eu e a Vera fomos na casa dessa família, e foram mais famílias, foi ouvir a ministração da palavra, e comecei ali, teve os louvores, teve tudo, e aí fomos ministrar a palavra. Aí eu ministrei a palavra, foi o que o Senhor mandou dizer, mas é interessante, no dia seguinte, quando a Vera chegou, levantou mais cedo e foi fazer o café, e eu fiquei naquele dia, eu fiquei um pouquinho mais tarde, porque era sempre eu que levantava mais cedo, mas aquele dia eu fiquei até um pouquinho mais tarde na cama. E aí quando eu levantei, quando eu vejo a Vera sentada lá, lendo a palavra, eu não me esqueço dessa cena, toda vez que eu lembro, eu falo assim, o Senhor é tremendo, né? Que ela disse assim para mim, ela falou assim, olha que coisa interessante, quando você ministrou a palavra ontem, era você ministrando a palavra e observava as pessoas assistindo, vendo, ouvindo você dizer o que o Senhor estava dizendo ali, mas sabe que quando o Senhor me deu essa palavra no dia que estava em Isaías, ela chegou e falou assim, olha o que está escrito aqui, que eles ouviam a palavra como se fosse uma canção, como se fosse uma música, mas era como se ele estivesse falando, sabe para onde? Para a parede, porque quando ele estava falando, o profeta estava falando, o sacerdote estava falando, eu não consegui desligar. O coração das pessoas estavam bem longe do Senhor, bem distante do Senhor. Então ele diz assim, quando o Senhor fala assim, quando ele está falando a respeito da sua fé, ele está dizendo assim, a tua fé vai te restaurar, a tua fé vai te salvar. Então, o que nós temos que ter nesse momento, assim, é buscar de todo o nosso coração, crendo que o Senhor vai fazer. Porque sabe o que acontece? A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela é verdadeira sobre os nossos corações. E ela nos transforma cada dia, ela nos restaura cada dia. O que nós temos que fazer é agir, é escolher o melhor para a nossa vida e saber o que escolher é o Senhor, é andar na sua presença, glorificar o seu nome, estar continuamente na sua presença, não olhando para as circunstâncias, porque nada pode nos impedir. O inimigo, ele se levanta constantemente contra as nossas vidas, mas nós que
estamos na presença do Senhor, buscando o Senhor nos guarda e nos livra. Mas o Senhor diz que nós temos que agir, nós temos que buscá-lo verdadeiramente de todo o nosso coração. Porque as pessoas hoje só querem ouvir o que agrada. Só quer... eu vou abrir um parênteses aqui, meus irmãos. É assim, é triste a gente ouvir isso, mas... a pessoa chegar e falar assim, quem é que vai pregar hoje? Isso é coisa que se fala. Quem vai ministrar a palavra do Senhor, Ele que vai nos ministrar, Ele que vai falar nos nossos corações, é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar aqui ouvindo o que o Senhor tem a dizer ao coração de cada um. Por isso, quando Ele fala assim, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, que está em Hebreus. Ele fala 3 vezes a respeito disso. Então, o que eu digo, minhas irmãs, meus irmãos, que assim nós temos que agir. O Senhor pede para que nós temos que agir, nós não podemos ficar parados, não podemos ficar esperando as coisas para que os outros venham falar para nós. Não, vamos agir, porque se o Senhor prometeu, Ele cumpre o que Ele prometeu, mas nós temos que tomar uma atitude a respeito disso. A escolha é nossa. Quando eu falei para esta moça, eu falei, querida, a escolha é tua. Você quer ter uma vida digna, quer ter uma vida, sabe, de bênção sobre a tua vida? Você quer que a sua filha seja curada dessa enfermidade? Age, vai na presença do Senhor, escolha a buscar somente o Senhor, e o Senhor vai te abençoar grandemente. O Senhor vai transformar a tua vida, vai transformar, vai deixar você mais alegre. Você não vai andar mais triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então creia que o Senhor vai te abençoar. Como esta mulher tomou essa atitude, ela estava também ali sendo pressionada, e outra coisa, ninguém podia saber que ela tinha essa enfermidade. Porque se ela tivesse essa enfermidade, ela seria apedrejada, porque ela se tornara imunda. Mas ela viu que ela tinha que tomar uma atitude de chegar aos pés do Senhor. E o que nós temos que fazer é isso, é chegar aos pés do Senhor, sabendo e com fé e crendo que o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai renovar, porque o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus de bênção sobre as nossas vidas. Ele não abandona aqueles que são seus, porque o Senhor se agrada daquele que busca de todo o seu coração. Então nós temos que buscar de todo o nosso coração o Senhor todos os dias. As lutas são grandes, as lutas são terríveis, mas o Senhor quer aqueles que estão na presença dEle verdadeiramente, para que possam receber as suas bênçãos. Agora, não adianta a pessoa só prometer, só faz promessa, mas o que adianta eu só busco a promessa, mas eu não tomo uma posição, não tomo nenhuma atitude? Em Provérbios diz assim que, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas eu fico com a segunda parte. Mas aquele que ouve as minhas palavras, mas guarda, esse será abençoado. Esse estará firme na presença do Senhor. Não será abalado, esse permanecerá firme, porque ele guarda os mandamentos do Senhor. Então, aquele que faz isso, ele sabe, porque ele não está atrás de profecia, mas aquele que ouve as minhas palavras e as guarda no seu coração e as praticam, continua sendo abençoado. Por isso que diz lá em Mateus 7, aquele que ouve a minha palavra, é como se a casa estivesse edificada sobre a rocha, e as cumpre. Eu assemelharei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha quem é? Jesus Cristo. É o Senhor. Nós temos que estar firmado nele, porque se a nossa casa não estiver firmada nele, vai estar firmada na areia, ela vai ruir. Por isso que quando o Senhor diz que nós temos que ter fé e crer e confiar que ele vai fazer, porque ele é um Deus de promessa, ele é um Deus que abençoa o seu povo. E ninguém sai vazio, ninguém, jamais, mas todos aqueles que buscam verdadeiramente de todo o coração. Então assim, minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito milagres no meio de no meio de nós. Nós temos visto o quanto o Senhor é poderoso sobre as nossas vidas, mas a gente tem que ter fé e crer que ele vai fazer, mas nós temos que agir. Não adianta eu, só receber e não tomo uma posição, não ando, não caminho, não vou buscá-lo. O que adianta? Não adiantou nada, eu continuo parado, eu não caminho. Nós temos que caminhar e crendo, tendo fé e chegar lá aos pés do Senhor todos os dias, buscando. Eu falo isso, minhas irmãs, meus irmãos, que assim, o Senhor tem me sustentado a cada dia, o Senhor tem me fortalecido a cada dia. Às vezes as pessoas falam assim, como é que você aguenta? Eu falo assim, não, é o Senhor na minha vida que me sustenta, é o Senhor que me fortalece todos os dias, e eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo. Posso estar passando por
qualquer situação, mas eu sei no Deus que eu confio, no Deus que eu creio, que Ele é poderoso. Porque no momento eu posso estar passando por luta, mas lá na frente eu sei que eu vou ser grandemente abençoado, porque eu permaneço firme na presença dEle, tendo fé, crendo e agindo. Porque assim, ontem teve aqui uma situação aqui de um guindaste, ele entrou aqui de 110 toneladas para levar um gerador aqui para içar em cima do prédio. E as pessoas falam assim, mas como é que... E eu falei assim, quem me sustenta é o Senhor, eu vou ficar aqui, sair daqui 10 horas da noite. E no dia seguinte, hoje, eu estava aqui 5 e pouco da manhã. Por quê? Porque eu confio no Deus que eu sirvo. Porque eu estou aqui na casa do Senhor a cada dia, buscando a sua presença, sabe? E o Senhor tem me fortalecido. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não entendo como você aguenta. Não, o que me sustenta é Deus. É o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me dá saúde, é que me dá força. E cada dia que eu venho para cá, eu me alegro, porque eu sei onde é que eu estou. Estou na casa do Senhor. E é Ele que tem me fortalecido. E eu tenho buscado desta forma, porque o Senhor tem me abençoado. E eu só tenho que agradecer por tudo que Ele tem feito em minha vida, me dando força, ajudando. E, em particular, agradecer os irmãos que têm orado pela minha vida, certo? E têm me socorrido, às vezes, em situações difíceis. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus, porque o Senhor levanta vidas desta forma. Em oração, em ajudar, em socorrer. Então, assim, esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tendo fé e crendo que o Senhor coloca as pessoas certas na sua vida. Então, como essa jovem, essa moça veio buscar, ela veio buscar de quem? Do pastor? Do pastor Ricardo? De mim? Não. Está na casa do Senhor. Ela veio buscar na casa de Deus. E o Senhor abençoou a necessidade dela. Eu falei, você está vendo? Não sou eu, não é o pastor presidente, mas é o Senhor que está te abençoando. Busque Ele de todo o teu coração, tendo fé que o Senhor vai suprir todas as tuas necessidades. E você vai ver que você será grandemente abençoado. Mas tome uma posição diante dele. Busque, tendo fé, crendo que Ele vai fazer sobre a sua vida. E eu digo isso, minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor não está com o seu braço, com a sua mão encolhida, com a sua mão fechada. A mão do Senhor está estendida. É só a gente saber que nós temos que estar aqui, ó, debaixo das suas potentes mãos, que Ele vai nos abençoar, Ele vai nos curar, Ele vai nos restaurar a cada dia. E eu vejo isso, porque quando eu saio debaixo da potente mão do Senhor, eu estou só. Como o Senhor diz assim, no barco pode estar tempestade que for, mas eu sei quem conduz o meu barco. Ele não está dormindo, ele está bem ali, vigiando e guardando nós ali. Agora, se eu estiver fora do barco, eu estou à deriva. Então, por mais que você pode passar por lutas, nunca saia do barco, porque quem está conduzindo esse barco é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Força, porque as lutas são grandes. É verdade, Pai. Nós sabemos que a vitória é maior. E assim, a gente vê, é triste. Outro dia eu levantei de madrugada para orar por aquelas vidas que estão naquele lugar ali, perto da Santa Ifigênia ali, naquele frio que teve esses dias aí, me ver essas pessoas naquela situação. Eu falei, Senhor, põe a tua mão de graça e de poder sobre essas vidas, que elas são imagem e semelhança sua, Senhor, que elas possam ser transformadas, restauradas, renovadas, Pai, para que elas possam tomar uma posição diante de Ti, ser liberta de tudo aquilo, porque, minhas irmãs, meus irmãos, é triste ver aquilo, que são vidas, Jesus derramou o seu sangue precioso sobre aquelas vidas, o seu sangue não foi em vão, e é triste a gente ver aquilo. Eu não posso fazer nada, mas eu posso fazer uma coisa, orar pela vida deles. Posso orar por aquelas vidas, para que elas possam ser restauradas. Aleluia. Para que possam voltar para suas famílias.
Como essa jovem, como essa moça que veio aqui, a situação dela é triste, mas a oração de um justo muito tem os seus efeitos. Quando você tiver oportunidade, ore por essas vidas, para que elas possam voltar para os seus familiares, porque são famílias destruídas, porque escolheram um caminho errado. Saíram de dentro do barco e ficaram à deriva. Mas eu creio em nome de Jesus, que através das nossas orações, essas vidas podem ser restauradas, renovadas e transformadas. Amém. No nome santo de Jesus.